Estamos no ar! E essa semana o Hora do Enem é todinho seu. Convidamos um time de professores, só fera, para tirar as dúvidas que vocês mandaram pelas redes sociais. É o Hora do Enem especial A Hora é Sua. Começando pela matemática. Professor Cristiano Marcel, Diego Biug. Fala, galera. E Rodrigo Sacramento. Tem jeito, galera. Bora. Todos prontos? Todos prontos. Maravilha. Maravilha, vamos que vamos. Então, roda a vinheta. Hora do Enem especial, a hora é sua, já começou. E hoje a gente está aqui para acabar de vez com aquelas dúvidas que enchem a cabeça da galera lá de casa. Tem pergunta para todos os gostos, mas eu tenho a minha. Qual é o conteúdo que mais tira o sono dos candidatos? Não tenha dúvida que a análise combinatória é um assunto que realmente o candidato ele pira a cabeça. Faz permutação, ele troca tudo. Permutação com termo repetido e aí combinação com termos repetidos aí é que o cara fica meio zureta mesmo. A questão da permutação ela é a mais simples, né, de toda a análise combinatória. Então, o que prejudica é o entendimento da questão e as outras técnicas, né? Interpretação. É fundamental. Então, aprender a ler pausadamente, pegar o comando é muito importante. É saber diferenciar, né, quando usa cada caso. Essa é a parte principal. Logo no início, o cara já não sabe o que é arranjo de combinação, né? E aí você tem que ir trabalhando com o cara até ele entender quando usa um método, quando usa um outro. Aí é a parte mais complicada. A primeira pergunta é da Leide. Ela tem 18 anos e é de Manaus, capital do Amazonas. Gostaria de saber quais matérias devo estudar devido à imensidão de assuntos que constam no edital, pois, no fim, não cairão todos. Obrigada. Inclusive, o professor Rafael Procópio enviou essa mesma questão, só que de um jeito diferente, né? O que mais cai além de lágrimas? Isso aí. Procópio, não é mole, não. O que mais aparece é a questão da proporcionalidade. Mas isso pode aparecer em vários conteúdos. Né? Eu não vou estudar proporcionalidade em si, não existe só isso, né? Às vezes a gente pode resolver questões de função do primeiro grau, por exemplo, por proporcionalidade, né? Não é só regra de 3, assim. Função linear, porcentagem. Progressão aritmética. Progressão aritmética. Há tempos atrás caía. Qual é a terceira proporcional? Hoje isso não funciona mais, isso não existe mais. Tem que decorar a fórmula? No mundo ideal, se não existisse um tempo de prova, aí você vai lá, sem fórmula, você resolve. Demonstra tudo. Né? Demonstra tudo, usa o raciocínio lógico. Então, como a gente tem um concurso que tem um tempo limite ali, e não é só voltado para matemática, a gente tem outras áreas envolvidas, né? Já que são 90 questões, tem que saber a fórmula. Assim, quando a gente vai dar aula e a gente faz uma questão separada das outras, é possível fazer sem a fórmula questão, um tipo ou outro de questões. Até para trazer toda, né, a parte lúdica do negócio, né, que é muito bonito. Mas na prática mesmo, para que você consiga ir bem, a fórmula é necessária. Eu costumo até falar, as questões fáceis o cara lê uma vez e mata. Então o cara tem que ir totalmente preparado para as questões fáceis. Por isso a necessidade de treinar e treinar, né? Porque quando chegar a questão difícil, o cara vai poder, pelo menos, ter um tempinho a mais para poder matar a questão. E tem que ter sensibilidade de olhar a questão e falar assim, não, essa é aquela questão difícil, eu vou perder tempo nessa. Isso. Peraí, vou para essa. Opa, essa aqui é mais fácil, vou deixar essa para depois. E só com estudo você consegue essa sensibilidade, É né? sempre bom ele ter aquela listinha dele maravilhosa com fórmulas, dicas, ratarias. Áreas, vamos lá. Base vezes altura, retângulo. Triângulo equilátero. L ao sempre quadrado. sabe, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área do hexágono regular, que é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, porque lá dentro Cabem 6 triângulos equiláteros. Sabe a área do triângulo equilátero e sabe o do hexágono regular. Exatamente. Círculo, πr ao quadrado. comprimento também, o Comprimento. comprimento é ideal também, 2πr. 2 vezes π vezes r. Às vezes cai uma figura que é estranhona, e aí ele consegue vai dividindo, né? Às vezes ele não dá altura, mas com seno ou cosseno ou tangente ele consegue descobrir aquela altura e joga meio de base vezes altura. Aí tá tranquilo. Geometria espacial. No volume, aí tem que saber, tem aquela questão de área da base vezes altura, né? Que isso serve Para os prismas. para os prismas, para os cilindros. Aí às vezes o cara vai separar, né, na cabeça dele de repente o cubo ou o paralelepípedo, mas esses são casos de prismas. Então entra na mesma ideia. E quando tem bico, né, Sacra, aí divide por 3, que é o caso da pirâmide do cone. E do cone. E a esfera
que é totalmente diferente. 4 terços. Que é o cubo. Que é o cubo. Volume. E a área da superfície. E a área da 4 pi superfície. r ao quadrado. Agora, o que sempre cai também, não fala-se de área nem de volume, mas é a diagonal do paralelepípedo. É verdade. Aí é raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, onde A, B e C são as dimensões do paralelepípedo. Beleza. Quando rola no cubo, é só a aresta vezes a raiz de 3. Entendeu? Tudo isso ajuda o cara a... Ganha velocidade. Ele Né? vai mais rápido. No caso, você tem que saber as fórmulas, é bacana. Mas você também tem que saber as demonstrações. Porque aquilo ali te dá uma maldade para você manipular a questão quando chega uma questão difícil. Agora a gente tem uma pergunta lá do Facebook do Cristiano Marcel. O cara é pop. O cara é pop. A pergunta é do Ian Zaidan. Como os temas são abordados atualmente no Enem? Aplicação direta de fórmula, mais conteudista na parte teórica e etc. A gente tem 45 questões, então é difícil a gente botar uma linha só, né? Tem questão que vai ser bem imediata, mas eu acho que o mais importante é mesmo a questão da leitura, né? A interpretação da questão, às vezes uma tabela, a parte de gráfico, de tabela, às vezes é só uma leitura, né? Então, é mesmo a manipulação dos dados matemáticos. Quando a gente olha para um jornal, o que o Enem quer medir é se a gente vai criar essa habilidade de ler informações matemáticas. E, claro, resolver problemas, né? Não é uma prova que tem assim, você vai chegar lá na questão 1, tu aplica a fórmula tal, na 2 é a outra fórmula. Não é isso. Matemática, o cara tem que exercitar. Não adianta o cara chegar e só querer matar através de aula. Não, tem que ter exercício. Nós mesmos tivemos que fazer quantos exercícios para... Eu muito mais do que vocês. Aí daí. Agora vem cá, eu tô falando que o professor Cristiano Marcel tá com moral e tá conhecida porque temos mais uma pergunta do Facebook. Do meu Facebook? Exatamente, é do Eduardo Educati. Desculpa, hein? Aí, mano. Gastar ou não tempo nas questões complexas? Ou focar primeiro nas questões mais fáceis e, se sobrar tempo, voltar para as questões complexas? Você tem que pegar logo de cara essas questões fáceis, porque o aluno ele tem que estar bem treinado nas questões fáceis. Tá treinado? Matou tudo? Sobrou tempo? Pum, complexos. Aí vai ser só alegria. Mas é quando a questão tem um enunciado enorme. Pode ser que caia uma questão que o enunciado é grande, mas seja muito difícil, mas em geral, quando é muita coisa para você ler, é um pequeno detalhe que você tem que ligar Existe ali. muito mais interpretação. Isso aí, né? Não é assim uma questão matematicamente pesada. Se é difícil para ele, é difícil para todo mundo. Entendeu? O que importa é ele ser coerente na questão da prova. Imagina, se ele faz as difíceis primeiro, e aí não sobra tempo para ele fazer as fáceis. Vai ficar nervoso. Vai ficar nervoso. E imagina, como é que o TRI vai ler isso? Pô, esse cara acertou as difíceis e errou as fáceis. Ele chutou essa parada. Claro que tem que dar mais fácil, é lógico isso, eu concordo com ele plenamente. Mas toma muito cuidado com o distrator, né? Porque vai resolver uma equação do segundo grau. Aí no meio da equação do segundo grau você calculou delta igual a 16. Aí tem um 16 na letra A. Eu sou o cara. Inocente. Aí já foi. Porque na realidade tinha que calcular as raízes e as raízes. Aí lá nas letras abreviadas tem as raízes. Então, esse distrator acontece em todas as questões. Então, assim, aí em uma e outra não. Todas as questões acontecem isso. E aí quando sai, né, da prova, aí vê e fala, caraca! Aí, Viug, deu B, né? Claro que deu. Foi humilhado. É isso aí, o cara, mas não, tem certeza, Paraná, aí vai fazer, sabia fazer, mas na pressa deu mole. Inocente. E temos um vídeo. Bora ver? Vambora. Bora lá? Renatinho, por gentileza, solta aí. Olá pessoal do Hora do Enem, meu nome é Renato Pereira, tenho 20 anos e moro na cidade de São José do Belmonte, Pernambuco. Eu gostaria de saber quando é que a gente usa arranjo ou combinação na análise combinatória. Obrigado. Imagina uma quantidade de pessoas ou de objetos. Se você for pegar um subconjunto desse total e for ordenar, for fazer uma fila, por exemplo, tem ordem, né? É diferente de você fazer um grupo. Uma comissão. Né? Uma comissão. Faz diferença para você ser o primeiro, o segundo ou o terceiro da fila? Faz. Pra ir no banheiro, né? então. Pra ir no banheiro é muito importante isso aí. Fila do Maracanã. Ninguém quer ser o último. Ninguém quer ser o né? Agora, se você faz um grupo que vai todo mundo entrar no banheiro ao mesmo tempo. Ih, rapaz, meio complicado, né? Mas imagina, chegou o banheiro, tá vazio, entrou 10, não tem fila. Então, o que acontece?
não tem ordem. Exatamente. Tá? Então você formou um grupo. É a mesma coisa. Você faz uma dupla é um grupo. Exatamente. Né? Muitos problemas caem com uma questão de aperto de mão. Ele não fala que é uma dupla, mas é uma forma de dizer que está selecionando duas pessoas e que a ordem dessa seleção ela não interfere no problema. Né? Então, o que tem que ficar claro é o que às vezes não está explícito no texto. E por isso que eu acho que o pessoal tem tanta dúvida. Né? Conseguir extrair da situação problema se a ordem é relevante ou não. Por exemplo, nós temos 4 pessoas aqui, todos vamos apertar as mãos uns dos outros. Para que haja um aperto de mão, tem que ter 2 pessoas. Foi isso que ele falou. Só que você apertou minha mão, eu apertei a sua. Largou. Aí você fala assim, pô, Cristiano, você apertou a minha mão, mas eu não apertei a sua. Aperta de novo. Isso não existe. Não existe. Então, quantas pessoas temos aqui? 4. 4 pessoas, 4 opções para a primeira pessoa, 3 para a segunda, porque eu não aperto a minha própria mão, a menos que eu tenha algo, né? E aí, Cristiano, beleza? 4 vezes 3, 12. Divido por 2 por conta desse fato. Essa particularidade que tem que ter. Então, se todos nós formos apertar as mãos uns dos outros, são 6 apertos de mão aqui. Essa é a ideia. E o fato é o seguinte, o problema das pessoas com análise combinatória que você tem que entender o que é o princípio fundamental da contagem. É o principal. Não adianta. A análise combinatória não vai ter simplesmente, vai ter macete. A análise combinatória é a matéria que a gente pode falar com muita clareza, que o cara tem que entender toda a estrutura da análise combinatória. Quando o cara entende o que é o princípio fundamental da contagem, entende o princípio multiplicativo, ele de fato, aí sim você pode mostrar para ele, ó, nesse caso particular você pode fazer isso, nesse outro caso particular pode fazer isso. É por isso que, quando a pessoa chega diante de uma questão de análise combinatória, se mudar um pouquinho, fugir disso, de a ordem não importa, a pessoa não vai conseguir fazer. Memorizei todas as formas, eu tô ótimo. Não tá. Quando o cara tem essa base, todas as outras questões, ele vai sempre fazer referência a alguma coisa que ele já fez. Isso aí. É por isso que o negócio é tão complicado. Por quê? Porque a maioria dos alunos não faz muito exercício. Faz Esse aqueles, é o ponto. Isso, faz só é. aqueles que o Só professor aquele- passou. Basicão, ficou e acabou. A análise combinatória não é uma gama. Entendi. Tem que ser muitos exercícios. Prontos para mais uma enxurrada de dúvidas? Nasce pronto. É hora da maneira. Agora temos mais uma pergunta, mas essa não é do Facebook do professor Cristiano Rafael. É do Sacramento. É da Amanda de Três Rios. Ela pergunta assim, eu entendo que permutação é quando a ordem importa, é o que a gente falou. Mas como identificar nos exercícios quando usar permutação, arranjo e combinação? Se há troca de posição, você vai fazer uma permutação. Beleza. Vamos pegar um número bem pequeno. 3 pessoas numa fila. 3 opções para cá, 2 para cá, 1 para cá. Porque a pessoa que está aqui não consegue ficar aqui ao mesmo tempo. Né? Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6 opções. Mas se forem 100 pessoas, caramba, como é que eu vou fazer 100 vezes 99 vezes 98? E aí, colocamos um ponto de exclamação ao lado. 100 fatorial. Pronto. 100. Uma exclamação. 100 fatorial. Se há troca de objetos, permutação. Exemplo clássico, pódium. Assim. Vamos correr nós 10 pessoas e vamos concorrer à medalha de ouro, prata e bronze. Essa é a clássica. 10 opções para cá, 9 para cá e 8 para cá. A menos que você seja igual ao Sacramento, que corra tudo de novo e consiga o segundo lugar. 10 vezes 9 Melhor de vezes 10, 8. você imagina. Vai dar 720. Que é um problema de arranjo, porque a ordem importou. Exatamente. Entendeu? A ordem é importante. Isso. Aí tem 10 pessoas aqui, vamos pegar uma comissão de 3 pessoas para ir lá reclamar de alguma coisa, mas quem é o chefe? Não tem chefe não, vamos lá nós 3. Combinação. A ordem não importou. Entendi. É um subconjunto, como o Diogo falou. O Diogo falou bem, é um subconjunto. Vamos pegar esse mesmo problema e fazer 3 perguntas diferentes para botar os 3 casos, né? Eu quero saber dessas 10 pessoas, né? De quantas formas eu posso escolher quais serão premiadas. Eu vou premiar 3 pessoas. Sim. Eu não estou perguntando se as medalhas são diferentes. Então, nesse caso, pouco importa ser primeiro, segundo ou terceiro. Você está pegando um grupo dos 3 primeiros Isso. e vai premiá-los. Isso é uma combinação. Por quê? Porque você não está preocupado com a ordem. Se eu fosse me preocupar em quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, Um prêmio melhor um pro prêmio primeiro. melhor para o primeiro Isso. e assim, nós aqui, vamos supor que nós 3, a gente ficou em primeiro. Mas se a gente trocar de posição entre primeiro, segundo e terceiro, já é outro pódio. Então, nesse caso, eu tenho um grupinho ordenado, arranjo.
Agora, se eu pergunto, Amanda, de quantas formas eu posso ter os 10 caras colocados? Eu quero saber as posições do primeiro ao 10º. Acabou a perguntação. Aí eu vou perguntar. Matou no peito e saiu jogando. É isso. Então eu tenho uma mesma contextualização, mas a pergunta é fundamental para você identificar qual ferramenta, né, Isso ficou bonito. tu vai usar. Isso ficou bonitão. Bonitão. E a permutação dos 10 qual é? 10, que é o 10. É o 10 fatorial. Amanda tem outra dúvida. Como proceder quando a questão envolver princípio multiplicativo da contagem com probabilidade? Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. É que a gente, às vezes, fala as duas coisas e aí pode gerar essa confusão, né? Porque o bonitinho é princípio fundamental da contagem e a gente chama de princípio multiplicativo porque multiplica as quantidades, né? Mas eu acho que o que ela perguntou é muito comum. A gente pode separar, primeiro, o que é a probabilidade. É isso aí, porque geralmente o cara não sabe o que é a diferença entre análise discriminatória e probabilidade. Ele fala, né? Então, como é que eu vou saber? Eu quero saber a diferença. Não, a gente vai chegar lá. A análise combinatória, a gente vai contar situações. Então, voltando lá à questão que a gente fez. De quantas formas eu posso fazer um pódio, de quantas formas eu posso ter os premiados, de quantas formas a análise combinatória contar, tá? Probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. Ou não acontecer. Aí vai acontecer o seguinte, vamos supor que nós estamos aqui com um papelzinho, né? Cada um tem um número, tá? De 1 a 4. Beleza. Aí a produção vai escolher um número, eles não sabem os nossos números, mas qual é a chance de você ganhar, de você ser o escolhido? É 1 1 em 4. Né? Você tem uma chance em 4 possíveis. Sim. Essa é a ideia, né? E isso é um evento que a gente sabe dividir. A chance é a mesma para cada um, porque provável. é equiprovável. Agora, imagina que a gente tem a situação lá da corrida, tá? E aí são 10 pessoas e você tem os premiados. Aí eu pergunto, qual é a chance, né, qual é a probabilidade do Land estar entre os 3 primeiros? Muito alta, pô. Então, mas aí Correndo, o evento é o Land está entre os 3 primeiros. Então eu vou ter que usar a análise combinatória para contabilizar em quantos casos você está entre os 3 primeiros e em quantos casos eu tenho pódios malucos lá. E aí a chance de você estar entre os 3 primeiros é a razão entre esses 2 valores. Então, às vezes, eu tenho um problema de probabilidade, como o primeiro, de escolher um de nós 4, onde eu vou usar só a definição mesmo da probabilidade. E aí, ignorei a análise combinatória. Mas em outras situações, eu tenho que usar a contagem antes fazer uma para saber isso. Para saber essa quantidade. Essas quantidades. Para saber... Desculpa, só esclarecendo. Quando ele falou evento, e quem está com a dúvida pode não saber o que é. Evento é o número favorável de casos. Você está no pódio. Então, você está no número favorável de casos, né? Isso é. E aí, ou você tem que saber o total também. De quantas maneiras eu posso pegar 3 pessoas e colocar naquele pódio dentre as 10. Isso aí é o que chama de espaço amostral. Costumo brincar até com os alunos falando que a probabilidade é quero sobre tudo. Isso, eu falo isso também. Grosso modo, sim. É isso aí. É o que eu quero sobre tudo. Vem cá, e probabilidade condicional? Se eu não me engano, teve uma vez que caiu, foi relacionada a tamanho dos pés. Tinha uma tabela, que acho que eu falava o tamanho dos pés de uma pessoa era 36. Tinham tantas pessoas que calçavam 36. 6. Lá no início, foi 2009 ou 2010. Tantas pessoas que calçavam 36, outras tantas calçavam 37, outras tantas calçavam 38, outras tantas calçavam 39. Aí ele fala o seguinte, sabendo que a pessoa sorteada... A condição. A condição. A condição. Sabendo que a pessoa sorteada calça mais de 37, então qual a probabilidade dessa pessoa calçar 38? Ou seja, ele Você vai impôs pegar uma... só dali pra frente. Você muda O espaço espaço amostral. O tudo que ele falou. Tudo não é tudo, é a partir de um pedaço, são Porque o pedaços. problema Essa impõe a questão, eu condição. acho que foi a primeira de probabilidade condicional que caiu no Enem. Em 2014 e em 2017, caíram questões muito parecidas de probabilidade condicional, que eram de exames. Então, assim, quando você faz um exame, tem o exame que realmente
acerta que você está com uma doença, ou ele não acerta, né? E tem aquele negócio do falso positivo, falso negativo. Então ele trabalhava com o conceito de sensibilidade do exame, que era assim, sabendo que você tem a doença, qual é a chance do exame... Ser falso positivo. Entendeu? Pegar aí esse negócio. Então, isso caiu. Não, mas com a tabelinha bonitinho, porque você vê... Um pouco mais tranquilo. Mas o que importa foi isso que ele sinalizou, que a condição, ela faz o quê? Redução do espaço amostral. Restringe. É essa restrição que vai fazer com que a gente calcule corretamente a probabilidade. Provavelmente o distrator com espaço amostral. Com espaço... Destruição. Com certeza, né? Morte no caminho. Nosso tempo tá acabando. Qual é a probabilidade da gente repetir essa galera aqui? É muito alta. Dada a condição que... Dada a condição que eu venha junto com o sacramento. Eu fico emocionado. Bom, eu queria saber aqui, eu queria aquela dica, né? Aquela rataria pra quem tem dúvida. Faz o quê? Estuda. Isso aí. Estuda fatorial. Direto, ó. Estuda fatorial. A exclamação aí. Assim, muito exercício, né, Sacra? Não tem Assistir muita aula e, assim, todos os professores vão trazer a matéria de uma visão diferente. Então é legal. Pô, o cara assistiu a aula do Cris, gostou, ele deu um exemplo, assistiu a mesma aula do Sacramento, ele vai dar uma outra abordagem que vai enriquecer. Tô emocionado. Entendeu? É muito bonito o que ele falou. Muito bonito. Pois é. Porque o aluno fala assim, eu acho melhor a aula dele. Não, se você realmente parar pra pensar um pouquinho, você vai pegar várias visões e vai juntar o melhor de cada um deles e, ó, vai arrebentar, né, Enem? Eu tô embrasado. Ele tá sempre na rataria, na maldade. Eu queria aquela mensagem de amor, professor. De amor, Momento reflexão. emocionado com meus amigos aqui. E uma coisa que você tem que ter nesse momento, nesse ano, que é um ano muito difícil, você tem que ter a tua cabeça no lugar. Porque é um início, você está dando um pontapé inicial num momento um pouco de decisão da sua vida, mas não é para você entrar em parafuso. É para você se juntar com as pessoas que você ama, você se alimentar desse amor, de fato, e ter um excelente planejamento de estudo. Não deixa ninguém nunca dizer que você não é capaz. Tem um percurso. Tem, né? A gente pode falar na aula. Percursos educativos. Os percursos Os educativos. educativos são excelentes. Aqui no site da TV Escola. Então, assim, você consegue ter os exercícios separados por conteúdo e aí vai tirando a dúvida. Sinaliza aqui pra gente o que você tá tropeçando, que a gente vai trazer, né? É isso aí. Porque, e não só em matemática, né? Todas as outras disciplinas. Exatamente. Essa semana toda vai ser assim. Vai ser especial, né? E não desistir, né? Dúvidas. Só não passa quem desiste, né, cara? Isso aí. Não desistir jamais. E aí, professor, você ficou caladinho aí, ficou emocionado? Eu vou falar mais o que? Eles não tem mais o que falar. Eu falei, tudo que eu tinha no meu coração eles já falaram. Cara. E a gente tá na mesma vibe aqui, na mesma energia. Bom, queria agradecer professores, professor Viúg, professor eu que agradeço. Cristiano, professor Deus, Sá. tem jeito, família. Muito obrigado mesmo. Sabe que a casa de vocês voltem sempre, hein? Sim, claro. Vamos tudo. A gente fica por aqui com as dúvidas de matemática, mas a semana especial do Hora do Enem tá só começando. E você já sabe, lá nas redes sociais, a hora é sempre sua. Voltamos amanhã com as dúvidas de ciências humanas. Não vai perder, né? Ah, moleque. Até! Quem quiser.